Olá, meu nome é Margarida. Tenho 52 anos, nunca me casei, mas não me arrependo disso. Trabalho em tempo integral em uma empresa local. Deveria ter uma vida estável na minha velhice. Minha mãe se chama Dulce, tem 79 anos. Ela e meu pai eram um casal amoroso, famoso no bairro. Mas então meu pai faleceu, ele tinha 89 anos. Quem seguiu sua herança foi minha irmã Analice. Ela teve um filho com seu marido, que já é adulto, mas bastante problemático. Seu marido é ávido por dinheiro, é pretensioso, sempre diz que ter coisas bonitas é o segredo para ser uma boa pessoa. Gastam de forma imprudente, por isso sempre estão sem dinheiro, uma dupla perfeita, sem dúvida. Minha irmã sempre foi avarenta e ostensiva. Lembro-me de que, nas lojas, ela implorava para nossa mãe comprar as roupas mais caras. Claro, mamãe se recusava. Insatisfeita, minha irmã roubava dinheiro da bolsa da minha mãe. No começo, mamãe não podia acreditar. Ela percebeu que estava faltando dinheiro sem que ela soubesse e decidiu deixar a carteira sobre a mesa, vigiando de um esconderijo. Como era de se esperar, minha irmã pegou o dinheiro. Mamãe a confrontou imediatamente, mas minha irmã, sem se envergonhar, gritou: "Não fui eu, sempre é a Margarida que faz isso." Mamãe, furiosa, a repreendeu, mas parecia aliviada por ela não ter roubado outra pessoa. O marido da minha irmã pensava o mesmo. Mantendo as aparências enquanto seu dinheiro diminuía, eles pareciam ansiosos por mimar o filho. Aparentemente, minha irmã e seu marido foram ver meus pais e pediram dinheiro repetidamente. Foram várias vezes pedir dinheiro para nossos pais e diziam que queriam educar bem o filho. Considerem isso um investimento. Não podem nos ajudar com uns 50 por mês? Se não quiser ajudar, esqueça que cuidaremos de você na velhice, isso é um investimento. Pensem nisso. Nossos pais nunca pensaram em depender de ninguém para seu cuidado, mas ainda se preocupavam com o meu futuro. Estamos bem, mas e Margarida? Eles se perguntaram. Os olhos da minha irmã e seu marido se iluminaram como se tivessem encontrado uma presa. Claro, podemos dizer que é para Margarida. Nosso filho mais velho cuidará de Margarida na velhice, se considerar isso como investir em nosso filho. Eles extraíram uma quantidade considerável de dinheiro de nossos pais, assim continuaram gastando o dinheiro deles. Mamãe e papai viviam modestamente de suas pensões, então a vida deveria ter sido difícil. Então, o neto conseguiu um emprego e se mudou para outro estado. Tive a sensação de que nunca mais voltaria. Se isso tivesse acontecido, nossos pais teriam desperdiçado seu dinheiro. As conversas sobre as despesas com a mensalidade terminaram e, em seguida, pediram dinheiro para seus gastos de subsistência. Nosso filho cresceu e se foi, mas sua educação custou muito e estamos arruinados. Não podem continuar nos ajudando? Margarida é solteira e pouco confiável, sempre é melhor ter um homem por perto. Não se preocupe se algo acontecer, papai, estaremos lá. Logo nossos pais perceberam que estavam sendo usados, mas não puderam resistir a minha irmã e seu marido. Falavam sem rodeios, dizendo que queriam ajudar, que era um investimento para o futuro e até mesmo prometiam cuidar de mim. Então nosso pai faleceu, talvez fosse o estresse, ele tinha emagrecido tanto que mal se parecia com o jovem que era. Quando minha irmã e seu marido nos informaram sobre a morte do pai, ela ligou imediatamente. Oi, e a herança? Suas primeiras palavras sobre a herança foram vergonhosamente típicas dela. Herança? Papai acabou de falecer, não é o momento de falar sobre isso. Tentei argumentar, mas minha irmã me cortou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Estarei aí em breve, mãe está bem, não é? Minha irmã e seu marido me horrorizavam, parecia que só se importavam com o dinheiro. Então, antes mesmo do funeral terminar, eles começaram a perguntar sobre a herança. Eles se voltaram para mamãe e disseram: "Mamãe, você não vai ficar com toda a herança, não é? Logo você precisará de cuidados."
Cuidados requerem dinheiro e força, e você sabe que a força de uma mulher não é suficiente para isso, não é? Eu mal conseguia entender o que estavam dizendo. Parecia que minha irmã só queria reclamar, intimidar mamãe e arrancar a herança. E o que vai acontecer com Margarida? O que será dela se ficar sozinha? Mamãe, você não suportaria que Margarida passasse a vida sozinha, não é? Quão gananciosa uma pessoa pode ser? Eu nem queria mais pensar nisso. Enquanto minha irmã me perguntava como mamãe responderia à sua demanda pela herança, mamãe disse: está bem, faz sentido. Talvez eu precise dos seus cuidados e dos de seu marido, então vou renunciar à herança de seu pai. Tudo bem, mas não estava bem. Tentei interromper dizendo: mamãe, podemos confiar que essa mulher vai cumprir sua palavra? Mamãe me fez sinal para que eu me calasse e então se virou para mim. Escute o que Analice está dizendo. Você também deveria renunciar à herança, concorda? Mamãe foi tão inflexível que só pude concordar. Demoramos vários dias para processar a renúncia, que foi mais complicada do que o esperado. Minha irmã me ligava frequentemente dizendo: como está a renúncia? Se apresse, está demorando. Me avise quando estiver pronta. Estimulada pela ganância da minha irmã, ainda assim quis respeitar os desejos de mamãe e seguir em frente com o processo. Quando a renúncia ficou pronta, convidamos minha irmã e seu marido. Mamãe anunciou que ambas havíamos renunciado a tudo. Minha irmã e seu marido riram triunfantes. Olhando para nossa mãe idosa, minha irmã disse: os velhos sem dinheiro só atrapalham. Fiquei estupefata, incapaz de entender suas palavras. O que você disse? O que você disse? Perguntei novamente. Minha irmã riu. Eu disse que os velhos sem dinheiro só atrapalham. Agora você é uma inútil mamãe. Entendeu? Esta casa é nossa agora. É minha. E ainda assim tem alguém aqui a quem não permiti ficar. Quão retorcida alguém pode ser para dizer coisas tão horríveis para sua própria mãe? Eu disse: se quiser ficar, terá que pagar aluguel e despesas. Parece bom para você? Claro que não estava bom. Essa casa tinha um valor sentimental para a mamãe. Ela não poderia simplesmente sair porque lhe disseram para fazer isso. E agora, depois de anunciar a herança, eles estão tentando despejar os moradores anteriores. Imperdoável, mas havíamos renunciado a tudo. Tremendo, mamãe disse: está bem, eu vou embora agora. Tudo que está nesta casa é seu. Faça o que quiser com isso. Só estou levando minha bolsa pequena. Não voltarei mais para esta casa. Adeus. Minha irmã e seu marido fizeram caretas e ficaram furiosos. No entanto, tive que seguir mamãe, um pouco desconcertada. Mesmo depois de sair de casa, minha irmã e seu marido não a seguiram. Quando nos afastamos o suficiente, mamãe parou de repente e riu bastante. Por que ela estava rindo? Ela tinha enlouquecido. Não era de se surpreender. Ela havia sido usada por sua própria filha e agora haviam tirado sua casa. Então, mamãe disse: esses dois já estão acabados. Eu estava confusa. Quando fiz 35 anos, já havia comprado uma casa em um condomínio. Pensei que talvez nunca me casasse. Aonde mamãe iria? Não podia deixar minha idosa mãe sozinha, então a trouxe para o meu condomínio. Ela não parava de me agradecer. Não por tristeza, mas por um sentimento de culpa em relação a mim. Mas eu sabia que ela deveria estar magoada. Decidi viver feliz com ela a partir de agora. Quando chegamos ao apartamento, mamãe começou a se abrir. Ela me perguntou por que as irmãs acabaram sendo tão diferentes. Sabia que minha irmã era gananciosa, mas não a esse ponto. Quanto dinheiro a satisfaria para a educação de seu filho? Perguntei. Na verdade, foi tanto dinheiro que nem compensa falar. Não esperávamos nada em troca. Era para mim. Mamãe assentiu com culpa. Parecia que ela estava pensando em meu futuro, temendo que eu ficasse sozinha. Estou convencida de que minha irmã e seu marido nunca tiveram a intenção de cuidar dos nossos pais ou de mim. No entanto, mamãe tinha todas as suas esperanças depositadas em minha irmã.
mas duvido que ela jamais planeje cuidar de nós. Felizmente, papai não precisou de muitos cuidados antes de falecer. Deve ter saído bem para Analice. Mamãe sorriu novamente. Perguntei-me o que significava esse sorriso. Sim, agora está claro. Não nos importamos, nem você nem eu. Ela está contente com a herança de seu pai, mas acho que foi um pouco ingênua. Ingênua? Perguntei. Mamãe não disse diretamente, você é uma boa menina. Ela se manteve em silêncio novamente. Então, ela perguntou, você queria a herança? Nunca contei com isso. Não cuidava de papai apenas pela herança, foi breve. Mamãe e eu éramos quem cuidava dele. Minha irmã insistia na ajuda masculina para o banho e o cuidado pessoal, mas mamãe e eu cuidávamos dele puramente por gratidão, sem esperar nada em troca. E eu pretendia fazer o mesmo com mamãe. Era por amor genuíno a eles. Mamãe, por que você não vive aqui? Estou cansada de viver sozinha, disse eu. Mamãe estava chorosa. Desta vez, ela não parava de me agradecer. E então disse algo misterioso. Espere alguns meses. Não posso dizer agora. Depois de alguns meses, te contarei tudo. Você não precisa mais sofrer ou ficar triste. Não podemos voltar atrás agora. Não pergunte nada até então. Eu não fazia ideia do que mamãe tinha em mente, mas percebi que era algo que ela não queria discutir comigo ou sobre minha irmã e a herança por um tempo. Então, eu simplesmente concordei. Mamãe sorriu como uma criança pequena. Eu me perguntava por que ela disse isso. Depois de alguns meses, ela compartilhou uma revelação impactante. Depois de certo tempo, não se pode mais renunciar à herança, ela disse. Renunciar à herança? O que isso significa? Perguntei, perplexa. Mamãe e eu já renunciamos à propriedade, então eu não entendia. Não se trata de nós. É sobre Analice. Analice não pode mais renunciar à herança, ela disse triunfante. Por que ela renunciaria à herança? Perguntei confusa. Mamãe riu. Porque não há herança, apenas dívidas. Nós renunciamos a tudo. Ou seja, nos livramos da dívida. Em troca, sua irmã e seu marido herdaram a propriedade, ou melhor, a dívida. Lamento ter querido contar mais cedo, mas pensei que você ficaria magoada ao saber a verdade. E talvez a contasse para Analice. Queria ser a única má. Então, escondi isso de você. Eu fiquei chocada. Mamãe havia esperado astutamente sua oportunidade sozinha. Na verdade, se soubesse que minha irmã herdaria a dívida, poderia ter me contado. Mamãe previu e me escondeu isso. Na verdade, esse plano foi ideia de papai. Aos poucos, ele transferiu suas economias para minha conta bancária. Claro, havia uma dívida, mas era uma dívida necessária. O que você quer dizer? Perguntei, perplexa. Mamãe continuou. Ele comprou vários terrenos em lugares remotos. Alguns precisavam de reparos imediatos. Ele queria que Analice herdasse tudo isso. Mamãe disse que eles deixaram algumas economias para que minha irmã não percebesse. Mas, no final, a dívida totalizava valores absurdos. Sabia que não pode herdar apenas as economias? Ou herda a dívida ou renuncia a tudo. Essas são as únicas opções, crianças tolas, disse ela. Mamãe estava quase regozijada ao ouvir o plano de papai e ver a solução. Percebi o quanto ela desprezava minha irmã. Minha irmã e seu marido acabaram com uma dívida absurda. Algumas das propriedades precisavam de reparos imediatos, o que aumentava a dívida. Há um prazo para renunciar à herança. Eles ignoraram isso. Então agora não podem mais renunciar. Acabaram com uma enorme dívida. Provavelmente venderão em breve o terreno rural, mas será por muito menos do que o compraram. O que espera minha irmã é trabalhar incansavelmente para pagar a dívida. Ela insiste que não se divorciarão, por amor a seu marido e mais porque não pode suportar a ideia de que ele se livre da dívida e a deixe sozinha. Isso soa como algo que minha irmã pensaria. É quase lamentável.
Continuei morando no apartamento com mamãe, porque ela transferiu dinheiro para sua própria conta bancária e não está com dificuldades financeiras. Ela me dá R$ 1.500 por mês para gastos. Tentei recusar várias vezes, mas mamãe insiste e diz que continuará oferecendo até que eu aceite. Então eu aceito relutantemente. Apesar de receber esse dinheiro, não o gasto imprudentemente. Nunca se sabe quando mamãe ou eu podemos precisar dele. Então economizo cuidadosamente. O curso de dança que começamos como uma atividade mãe e filha acabou sendo mais divertido do que eu esperava. Principalmente ver mamãe rir e se divertir me faz sentir que esta vida não é tão ruim afinal. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da médica que foi demitida após salvar a vida de um mendigo, mas ficou chocada ao saber quem ele realmente era, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!